Rapaziada, ai, eu não sei o que pensar sobre isso, cara. Recentemente o filme do COD foi anunciado e a notícia seguinte a ele já me deixou um pouco triste. Ai, meu Deus, que medo. Salve, salve, rapaziada, aqui sou o Felipe Brasil Game. Pessoal, hoje vamos novamente comentar sobre o filme de Call of Duty, que pra quem não tá ligado, foi anunciado oficialmente. Este é o segundo vídeo que eu tô postando no canal falando sobre esse projeto atual do filme de Call of Duty. Se você não viu o primeiro, onde eu comento como que foi esse anúncio, essa confirmação por parte da Paramount, eu vou deixar o vídeo aí no izinho, no canto superior direito da tela agora pra você. E bom, rapaziada, eu já adianto pra vocês, isso eu acho que é óbvio, mas ainda assim vale confirmar aqui. Eu vou cobrir o máximo que eu puder desse projeto, desse filme, cara. A gente tá falando de um filme de Call of Duty e a gente tá falando do canal de COD que mais se preocupa com história no Brasil, que é o meu, tá ligado? Tem uma renca de canal de COD aí, mas geralmente os caras estão preocupados com, sei lá, com arma meta, com mapa multiplayer novo, e beleza, tá cada um com a tua. Mas aqui no meu canal a gente se preocupa muito com as histórias e com os personagens, então vocês podem ter certeza que eu vou cobrir todo esse processo de desenvolvimento desse filme, torcer inclusive que ele seja lançado, né, pelo menos caso o projeto realmente esteja bom, o máximo que eu puder, cara. E após o vídeo que eu postei aqui alguns dias atrás, trazendo a confirmação deste filme e que ele realmente vai acontecer, o acordo entre a Activision e Paramount já está concluído, temos uma notícia um tanto quanto... talvez perigosa, eu não sei, eu acho que vai variar muito de acordo com vocês. Pessoal, de acordo com o site Puck News, o mesmo site que foi o primeiro site do mundo a trazer a informação de que a Paramount e a Activision estariam tentando fazer um acordo, esse Puck News trouxe essa informação pra gente dias antes da informação ser oficializada, ou seja, realmente esse Puck News sabe de alguma coisa, ele é um site focado ali em cinema, em Hollywood, etc. Então isso aqui, vamos dizer que seria basicamente uma informação vazada, vamos dizer assim. Segundo esse site, a Activision, antes de fechar o acordo com a Paramount, antes de assinar o papel, rejeitou uma proposta do diretor Steven Spielberg para fazer um filme sobre Call of Duty. E essa vai ser a nossa pauta de hoje. Bom, pessoal, vamos começar com uma breve apresentação aqui. Para quem não manja muito de cinema, eu vou trazer alguns filmes aqui do Steven Spielberg, só para vocês terem noção de quem que é o cara. Ele fez o primeiro filme do Tubarão, o primeiro Jurassic Park, os dois primeiros Indiana Jones, o filme do ET, o Jogador número 1 de 2018, Guerra dos Mundos, o primeiro De Volta pro Futuro. Então, assim, o cara, ele realmente tem um portfólio pesado, tá ligado? Isso sem contar que ele já fez 2 filmes de Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles foi A Lista de Schindler, que, na verdade, ele é ambientado na Segunda Guerra, ele não é necessariamente de Segunda Guerra, é um filme focado ali no Holocausto e tal, que é um filme bem legal. E o segundo, esse aqui, todo mundo já conhece, eu tenho quase certeza, O Resgate do Soldado Ryan. Foi o Steven Spielberg que dirigiu este filme. Então você vê um cara que dirigiu tantos filmes e ainda fez 2 filmes ambientados na Segunda Guerra Mundial, um que era o Resgate do Ryan e o outro que era o Schindler. Irmão, esse cara, ele não é qualquer pessoa, ele é diferenciado. Eu não sei se você que tá assistindo curte os filmes do Spielberg ou não gosta tanto, acho que isso vai variar de opinião, mas eu acho que dá pra gente assumir que o cara é gênio, pô. O cara já fez uma renca de coisa no cinema, eu citei um monte de projetos dele aqui e eu não citei nem metade, tem um monte de coisa a mais. Joga o nome dele no Google que você vê. E bom, a informação que nós temos, vale citar ainda que o Spielberg foi o criador da franquia Medal of Honor. Após o sucesso que ele fez com O Resgate do Soldado Ryan em 1998, chegou pra ele um projeto de fazer um jogo semelhante àquele filme, que foi o que originou o primeiro Medal of Honor lançado um ano depois, em 99. E o conceito, produção e história desse primeiro game dessa franquia foi feito pelo Steven Spielberg. Ou seja, Steven Spielberg é um cara que, além de ter feito história no cinema, fez até história nos games, porque o cara originou Medal of Honor. E a gente tem que, inclusive, lembrar que conforme foi passando o tempo, foi sendo lançados mais Medal of Honors, né, virou franquia, e no ano de 2002 foi lançado o Medal of Honor Allied Assault. Esse que foi produzido por um estúdio chamado 2015 Inc. E esse estúdio, na época, entrou em desavenças com a EA, que era a dona da marca, o que fez com que diversos funcionários dele saíssem da EA e fossem para a Activision e fundaram ali a Infinity Ward, que depois fez o primeiro
primeiro Call of Duty da história, o COD 1, em 2003. Então eu quero que vocês percebam que indiretamente o Steven Spielberg tá envolvido em tudo isso, cara. Seria até simbólico se ele fosse responsável por esse projeto, mas parece que não aconteceu. A informação que temos é que Steven Spielberg entrou em contato com a Activision ao mesmo tempo ou até antes da Paramount. E ele tinha uma ideia, um projeto, uma vontade de fazer um filme de Call of Duty para o cinema. Entretanto, para esse filme, segundo a Puck News, o Spielberg estava exigindo um orçamento de ponta e ainda total controle na edição final e na produção e marketing do filme. Ou seja, ele queria fazer um filme de Call of Duty, e a gente sabe que ele é um cara que tem calibre para isso, e esse trocadilho não foi intencional, só que ele queria bastante orçamento e total controle do projeto, sem nenhum tipo de limite. Porém, a Activision teria ficado assustada com todo esse controle que ele solicitou e não quis ceder. Com isso, ela acabou fechando acordo com a Paramount. Atualmente, esse projeto de um filme de COD pela Paramount não possui nenhum diretor, nem ator, nem nada de elenco anunciado. O projeto apenas foi confirmado por enquanto. E bom, eu pelo menos fico um pouco triste em relação a tudo isso, porque o Steven Spielberg é um cara que eu reconheço o talento dele, entende? Pra mim, o cara já fez um monte de filmaço. E levando em conta que os filmes de videogame geralmente não saem muito bem no cinema, né? A gente tem um histórico aí que geralmente dá medo em quem gosta desses jogos. O próprio filme do COD, quando foi anunciado, teve muita gente que ficou meio cabreira. Putz, será que vão zoar tudo igual já aconteceu com outras franquias? Se a gente tivesse um diretor desse assumindo o projeto, eu honestamente ficaria um pouco mais tranquilo, sabe? Então, a Activision não querer ter fechado com ele, eu quero muito ver agora como que vai ser o projeto da Paramount, qual que vai ser a diferença, entende? Porque a Activision deixou de fazer uma coisa que podia ser muito legal, preferiu escolher a Paramount. Falando sobre a Paramount em si, eu acho que COD estaria em boas mãos, tá? Primeiro porque, em quesito de adaptação de games, a Paramount é responsável por toda a trilogia de filmes do Sonic que tivemos nos últimos anos, que assim, eu não assisti nenhum, mas eu percebo que é nítido um sucesso. É nítido. A galera adora esses filmes. Então eu imagino que isso é um bom sinal. E além disso, a Paramount tem alguns exemplos de filmes que tem um pouco mais de armas, né? De bang bang, vamos dizer assim, que justamente acaba combinando um pouco, né? Fazendo uma alusão com Call of Duty, o que significa que ela poderia muito bem saber trabalhar com essa marca. Um desses filmes da Paramount é o próprio Resgate do Soldado Ryan. Foi feito pelo Steven Spielberg, pela Paramount, ambos. Porém, temos também diversos filmes da franquia G.I. Joe, da franquia Missão Impossível, a franquia Top Gun, que fez muito sucesso recentemente com o Maverick, mas até o primeiro Top Gun, aquele antigão, os dois são da Paramount. E atenção fãs de zombies, tá? Atenção fãs de zombies, porque até no ramo de ficção científica e até no nicho de zumbi, a Paramount já trouxe coisas interessantes. A Paramount foi responsável pelo filme Operação Overlord, que eram zumbis na Segunda Guerra, e foi responsável por nada mais, nada menos que Guerra Mundial Z. E se for pro nicho de monstros, etc., a gente tem a franquia Cloverfield, a gente tem Um Lugar Silencioso, pelo menos o primeiro filme, não sei os outros. A gente tem a Guerra do Amanhã, a gente tem A Chegada, o próprio Guerra dos Mundos, que era do Spielberg. Assim, a gente tá comentando sobre tudo isso, mas imagina que plot twist se o filme acaba sendo da Paramount, né, porque a Activision fechou o acordo com a Paramount, e a Paramount escala o Spielberg pra ser o diretor. Isso seria trazer o Spielberg, porém não dar todo o filme pra ele, sim ele se limitar a ser apenas um diretor e não ter acesso a todo o projeto. Talvez esse seria o melhor dos mundos. Mas enfim, no fim das contas, eu gostaria de conversar tudo isso com vocês. É claro que nem todos os filmes do Steven Spielberg são de brilhar os olhos, nem todos os projetos da Paramount são bons, teve projetos duvidosos, com certeza, mas eu tô trazendo aqui alguns nomes positivos para vocês verem que a gente pode sim gerar uma expectativa. Inclusive, peço perdão a todos porque eu acabei de esquecer que também a Paramount foi a distribuidora de Apocalipse Now, de Guerra do Vietnã, filme aí que muita gente lembra também, pelo menos o Final Cut dele. Enfim, rapaziada, comentem o que vocês acham de tudo isso, vamos cobrindo esse filme aqui, vamos ver quem que vai ser o diretor depois, quem que vai ser o roteirista, quem que vai ser os atores, os rumores de atores que com certeza vai começar a circular em algum momento, vamos acompanhar tudo isso, vamos seguir essa novela que eu acho que vai ser bem legal. Se o filme vai ser bom, não faço ideia, mas cobrir ele aqui no canal eu vou gostar bastante. E provavelmente aqui no Brasil ninguém vai conseguir fazer melhor do que eu. Eu vou ficando por aqui e é isso aí, pessoal. Valeu e fui!